Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com o Campa. Eu sou o Fernando Campagnolo e eu treino empresários para que eles possam ter uma empresa inteligente. O que é uma empresa inteligente? Uma empresa inteligente é uma empresa lucrativa, sem incêndios e que não depende do dono para tudo. E aqui no Café com o Campa, eu sempre trago um assunto pontual, uma pauta específica. Falo sobre o assunto, depois a gente discute sobre o assunto, enfim, abro para perguntas. E hoje o tema de hoje é como a liderança humanizada ajuda uma empresa inteligente, né? Ou seja, como ter líderes humanizados ajuda uma empresa inteligente. E liderança é um assunto muito forte que eu trago com bastante evidência lá no Empreendedor Líder. Só que essa live de hoje eu não vou fazer sozinho, não. Nessa live eu vou trazer uma pessoa que é especialista em lideranças, especialista em formar líderes, está cada vez mais desenvolvendo, aperfeiçoando, melhorando o seu método de formar líderes humanos capazes de entregar resultados para as suas empresas. Show de bola! E aí, Cris, tudo certinho? Tudo certinho, mas melhor agora de falar com essa gente incrível que é a tua audiência. E é a primeira vez que eu estou fazendo uma live para falar sobre o tema líder humano de resultados. Eu amo esse tema, eu adoro gente. E tu sabe que nem sempre foi assim, né, Campa? Com certeza, eu me Era o bicho lembro. do mato. Eu me lembro, exatamente. Mas e aí, Cris, vamos começar nosso bate-papo? Eu queria te perguntar assim, ó. Eu sei, né? Eu sei, mas eu queria que você contasse aqui o que motivou você a formar líderes para as empresas, preparar as pessoas para liderar melhor. Nossa, a gente vem de muitos anos do ramo empresarial e a gente passou por uma dor muito grande também, que era ter pessoas que pegassem junto com a gente e tem aquela famosa dor do crescimento, que naquele momento que a empresa começa a crescer, que tu precisa colocar a liderança ali para fazer algo a mais, ajudar a empresa realmente a desenvolver, crescer e aparecer, ali falhava, não tinha. E a gente sentia o que a maioria dos empresários pensa, assim, eu não tenho gente para colocar como gerente, eu não tenho gente para colocar como líder, eu não tenho gente para fazer o que tem que ser feito para a empresa crescer realmente, né? Crescer de forma sustentável, de forma ordenada e organizada. E né, já na Viva Positivamente a gente viu quanto tem gente boa, líderes bons que estão buscando melhorar as empresas onde trabalham ou se melhorar como líderes e não tinha algo para eles. Então, tinha os empresários. Tem os empresários que não têm os líderes e tem os líderes que não têm um lugar adequado para trabalhar. E é esse match, fechar esses 6 com meia dúzia aí, é que me motivou realmente a trabalhar com as lideranças, trabalhar com os líderes. E isso, para mim, está sendo incrível. Né? Por isso, eu já comecei a fazer conteúdo lá no canal, o Cris Campagnolo Oficial, já há alguns meses, né? Então, para mim está sendo bem gratificante, muito gratificante. Legal. Legal e bacana. Eu acho importante a gente trazer um pouquinho de luz aqui sobre esse assunto de liderança, porque às vezes há uma visão assim um pouco distorcida da realidade. Muitas vezes, e eu lembro, Cris, eu tô falando assim, quando eu falo, às vezes parece, mas o Campa tá criticando. Não, não estou criticando porque eu já fiz isso no passado. Já fiz muito isso e às vezes a gente comete erros achando que a gente está fazendo a coisa do jeito certo. E eu acreditava muito assim, nossa, eu estou sobrecarregado na empresa. Eu, como empresário, estou sobrecarregado, eu não aguento mais. Um monte de pessoa me chamando, me demandando. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou contratar um gerente, vou colocar essa pessoa aqui, e esse cara vai ser o campo aqui naquele setor. Ele que vai estar atendendo todo mundo, vai estar socorrendo todo mundo, vai ser a pessoa que vai estar ali sendo um suporte. E a gente acha que muitas vezes o líder é para substituir a gente, né? E não é para substituir. São papéis totalmente diferentes, né? O dono da empresa ele tem que olhar como é que eu vou levar minha empresa do ponto A até o ponto B. Mas o líder, Cris, na tua opinião, o líder que está ali no cargo de gerente, de supervisor, de encarregado, o que você pensa que esse líder deveria estar se desempenhando numa empresa? O que seria o papel dele? Primeira coisa,
Primeira coisa que eu acredito que o líder precisa ter é humanidade e a segunda coisa é resultados. Se não tiver uma dessas duas coisas, não anda, como se fossem as duas pernas de um líder. Humanidade e resultados. Por isso eu chamo líder humano de resultados. Por que humanidade? No momento que eu tenho conexão com as pessoas, elas vão fazer mais sem eu precisar ficar mandando, sem eu precisar ficar pedindo. Aí elas vão fazer o trabalho delas porque elas querem. E não porque tem alguém lá gritando lá no fundo, filho, vai escovar os dentes. Ah, a empresa tem que mandar alguém escovar os dentes? Não, não tem nada a ver com isso. Mas é a mesma coisa. É como se fosse uma mãe gritando para o filho, um pai gritando para o filho. E a gente não pode lidar assim com os nossos liderados, não pode. As equipes que se formam dentro das empresas, a gente não precisa estar gritando que nem se fosse criança pequena. Não faz sentido para mim. Mas, no momento que você tem conexão com essas pessoas, que elas sabem o que elas têm que fazer, que elas sabem o propósito delas dentro da empresa, e tem alguém que vai dar essa liga para a equipe realmente funcionar e ter resultados, claro, não adianta ser mãezinha e paizinho. Ai, queridinho, hoje não deu, você estava dodói, você não vai poder trabalhar, então deixa para amanhã. Não é assim que a banda toca. Somos seres humanos adultos e a gente precisa trabalhar de maneira adequada para que todo mundo dentro da empresa faça a sua parte e não fique mais pesado para alguém. E eu vejo que, vou falar dos empresários, vou falar dos líderes, líderes, escutem empresários. Muitas vezes vocês levam as outras pessoas nas costas. E isso está muito errado. Vamos falar mais sobre isso depois, né, Campo? Não, justamente, mas é importante trazer esse tema aqui, porque às vezes você falou ali a questão do bonzinho, né? Às vezes a gente acha que tem gente que acredita assim, mas ele está falando do líder humanizado, é um líder que vai entender, é um líder que vai passar a mão na cabeça, que vai ali simplesmente, pô, o cara não entregou tudo bem, meu queridinho. E não é nada disso, né? Não é nada disso. Uma empresa ela é movida por resultados. A empresa que não dá resultado tem razão de existir. E qual que é o resultado de uma empresa? O resultado é lucro. Então, todo mundo que está numa empresa tem que ter o seu papel definido, tem que ter a sua responsabilidade e tem que ter uma entrega que tem que acontecer, um resultado que tem que acontecer. E aí o papel do líder, o legal é que o líder humanizado, o que ele faz, né? Ele usa da questão de, puxa, vou entender as pessoas, vou entender como desenvolver as pessoas, vou entender como melhorar as pessoas para que elas possam dar mais resultados para a minha empresa. Então, as duas coisas têm que andar junto, na verdade? Com certeza, as duas coisas. Senão não anda. Literalmente não anda, né? Se a perna da humanização não anda, a empresa não anda. Se a perna do resultado não anda, não serve para nada para a empresa. Querendo ou não querendo. Uma empresa foi criada para gerar emprego e gerar renda, para gerar lucro, né? Gerar lucro para todas as pessoas envolvidas naquela organização, inclusive para o cliente que vai comprar lá. Se ele não ganhar alguma coisa com a empresa, por que serve o trabalho da empresa? Né? Então, no momento que cria conexão com os liderados, e o líder também precisa criar conexão com o chefe dele, né? Tanto para baixo quanto para cima. No momento que não tem essa conexão, cada um faz o que quer do jeito que quer, a coisa não anda, não tem resultados, e aí fica aquela pessoa dizendo assim: ah, eu carrego essa empresa nas costas, carrego essa empresa nas costas, se não tem eu aqui nessa empresa, nada anda. E realmente não anda de vez em quando. Só que sem sincronia, sem ter conexão com o nível superior, com a chefia, e com o nível inferior dentro de uma organização hierárquica, as coisas não vão andar. E essa conexão serve também para alinhamento. Alinhamento das coisas que a pessoa precisa fazer, qual é o trabalho dela, quais são as responsabilidades dela, por que ela foi contratada para dentro da empresa. Não é eu achar, eu carrego a empresa nas costas. É a empresa entender como um todo, não o chefe ou o meu coleguinha lá, não é isso. É eu dentro da conexão dentro da empresa, saber qual é o meu lugar e quais são os resultados que a empresa precisa de mim. E não simplesmente eu achar que carrego a empresa nas costas. Vou dar um exemplo.
Ah, eu fui contratado para gerente de vendas, mas eu acabei ajudando o pessoal do estoque a repor o estoque. Eu trabalho o dia inteiro repondo o estoque. Será que eu, nesse exemplo que eu dei, estou cumprindo meu trabalho de líder de vendas? Então, não adianta pensar, eu estou carregando a empresa nas costas porque eu faço muito mais do que pedir. Eu estou descobrindo aquilo que é a função que eu fui contratado. Então, Exato. muitas vezes a gente precisa entender qual é o nosso lugar dentro da empresa, qual é a posição que a gente ocupa dentro do organograma e qual é a expectativa do empresário e das pessoas que estão ao meu redor que elas têm de mim como líder, né? Mas aí é um ponto bem interessante, porque aqui começa aquela distorção que eu estava falando antes. Aquele empresário que quer um líder, quer colocar um gerente para ser um substituto dele ali, ele acaba fazendo o quê? Ele sai realmente, e é comum isso, Cris. Eu vejo, às vezes, empreendedores líderes que fazem um método, aplicam tudo direitinho, aí chegam no final, agora eu sou faixa marrom, não preciso mais me envolver em tantas coisas operacionais. Faixa marrom é como a gente chama o empreendedor líder que saiu 80% do operacional, né? Sim. Mas aí diz, eu não sou mais esse empresário que está no operacional, eu não sou apagador de incêndio. Eu botei gerentes e eles fazem isso para mim. Então, o que ele fez? Ele delargou para o gerente a responsabilidade que não é nem do gerente e nem dele. Sim. Porque apagar incêndio não é responsabilidade de ninguém. A responsabilidade do empresário é garantir que a empresa não tenha incêndio. E os líderes é garantir que a equipe deles para baixo não tenha incêndio também. Mas aí que entra a questão, quando se distorce isso, quando se distorce essa parada de que o gerente tem que estar ali para ser o apagador de incêndio no lugar do empresário, vai dar essa sensação para o líder que, eu estou carregando a empresa nas costas. Então, é um líder que, no meu ponto de vista, não está sendo produtivo, não está desempenhando o seu papel e está dando uma falsa ilusão ao empresário que a empresa dele não depende dele. Até o momento que esse líder resolver sair da empresa, encher o saco. Porque o empresário não pode encher o saco, tem muita coisa em jogo, né? Tem que ficar ali Sim. aguentando. O funcionário, o líder, pode se encher o saco. Eu não aguento mais carregar essa empresa nas costas. Vou sair. E aí volta para o dono. E é por isso que eu acho que é importante esse alinhamento de papéis acontecer antes. Com certeza, muito, muito importante esse alinhamento de papéis mesmo. E no momento que esses papéis estão alinhados, é possível que o líder ele consiga entender a sua equipe também. Porque ele precisa alinhar papéis também com os seus liderados para que as pessoas cumpram aquilo que foi combinado. Não só com falar, ficar falando e mandando o dia inteiro. Ou quando as coisas não aconteceram de maneira adequada, ir lá e dar uma baita de uma mijada, que nem a gente fala, né? Porque o que aconteceu? Muitos, sabe que no meu canal ali do Insta, nos vídeos que eu estou postando no canal, com o conteúdo que está no canal, muitas vezes as pessoas dizem assim: eu fui humilhado publicamente. Quando eu fiz um negócio que não estava tão certo assim, foram lá e brigaram comigo na frente de todo mundo. E eu já vou dizer de cara, essa é a pior forma que tem de você criar conexão com os teus liderados. No momento que você não entende o porquê dele, ele nunca vai conseguir fazer o trabalho dele direito. Total. E vamos lá. Vamos falar o seguinte. Eu sei que você criou um método muito legal, um método para você desenvolver esses líderes, para que esses líderes possam entender seu papel, para que eles possam liderar melhor a sua equipe, né? Os seus liderados de forma humana, fazendo com que eles tragam mais resultados para a empresa. Você pode falar desse método que você criou, o nome do método, o que exatamente, no que ele se baseia, como que é? Com certeza. Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro que líder humano de resultados tem um equilíbrio. Eu sei que você já falou, mas eu vou enfatizar isso, que tem um equilíbrio entre a humanidade e os resultados. Eu ser um líder humano, eu entendo a forma de pensar dos meus liderados, a cultura deles e as coisas que eles têm no seu dia a dia e trago eles para a cultura da empresa. Essa é a função principal. Em conhecer de ser humano, conhecer de gente, desenvolver e incentivar. O segundo é trazer os resultados. Quando a gente traz resultados, a gente organiza as pessoas para que elas realmente façam o seu papel dentro da empresa, através de indicadores, através de metas, através de métricas, para elas saberem se elas... É que nem a nota do boletim, né? Nota do boletim do colégio. Eu preciso saber se eu tenho uma nota azul ou uma nota vermelha. Se eu tenho uma nota vermelha, eu tenho que melhorar.
se eu tenho uma nota azul, tô indo bem, tá joia. Posso melhorar mais ainda, mas tá beleza. Mas o que é o método RAD? RAD é R-A-D, de liderança, né? R-A-D, método RAD de liderança. R, relacionamento. É quando a gente aprende a se relacionar com as pessoas de uma maneira que entenda os liderados e não precise forçar a barra para que eles façam as coisas que eles vão querer fazer. Então, é gerar essa conexão e esse link com as pessoas que estão trabalhando comigo. A, de alinhamento. Alinhamento por quê? A gente precisa alinhar com o superior, como líder, e com as pessoas que estão na base, junto comigo, no meu setor, fazendo o trabalho que tem que ser feito. Como é que eu faço para alinhar? Como é que eu faço para eles entenderem o que eu quero deles? Como é que eu faço para eles fazerem aquilo que tem que ser feito? Então, esse é o A, de alinhamento. E D é desenvolvimento. As pessoas não nasceram sabendo. No momento que eu entendo que, como líder, eu posso desenvolver as pessoas que estão perto de mim para que elas possam fazer o trabalho delas muito bem feito, ali vai ser legal. Ali é o momento que a gente começa a trabalhar de forma realmente adequada e que a equipe começa a fazer aquilo que tem que ser feito efetivamente, porque elas estão sendo desenvolvidas, essas pessoas. E quando você fala assim, ó, vamos lá, método RAD, né? O método que você criou. Relacionamento, R de... Vamos ver se eu lembro aqui. R de relacionamento, Isso. A de alinhamento e D de desenvolvimento. Sim. Isso? Quando fala em relacionamento, significa o quê? Que o líder, ele vai virar amigo do colaborador, vai na casa do colaborador, vai convidar ele para padrinho do filho, vai ter um relacionamento bem bacana com ele, né? Não. 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 Não é amiguinho de casa. Não é tomar cerveja junto. Não é esse o objetivo do líder. O objetivo do líder é ter um bom relacionamento profissional e entender da onde que veio aquele liderado, qual é a cultura dele, por que ele age do jeito que ele age, onde é que ele viveu, onde é que ele foi criado, como é que ele é. Eu entender que aquelas pessoas são diferentes de mim. O que acontece muitas vezes? A gente tem pessoas que elas vieram de culturas diferentes da gente. Pega, por exemplo, assim, ó, se na minha família fosse criado todo mundo para fazer festa todo final de semana e churrasco todo final de semana, vem tio, primo, papagaio, cachorro, galinha, todo mundo, se reúne todo mundo naquela casa. Aí tem uma outra família em que é mais restrito. É pai, mãe e os filhos e não tem essa reunião a toda hora e precisa avisar para ir na casa daquela pessoa. Quando a gente junta essas duas pessoas para trabalhar junto, uma não entende por que a outra tem tanta festa e aquela uma não tem festa nenhuma na sua casa. Dá conflito de forma de pensar das pessoas. Dá conflito de forma de entender o mundo. Então, nessa hora do relacionamento, a gente precisa entender que se relacionar bem é entender a forma de pensar daquela outra pessoa, mas não precisa agir do jeito que ela age. A gente não precisa agir do jeito que ela age. A gente precisa entender ela para poder trazer para a cultura da empresa e explicar de uma maneira que ela entenda. Que ali é local de trabalho, é um pouquinho diferente. Que ali não é local de festa, porque é uma pessoa que faz festa. Que ali não dá para deixar a louça suja lá na pia do escritório, que essas coisas não pode acontecer. Então, é alinhar com o formato de pensar da empresa, com a cultura da empresa. Esse é o R. E aqui eu queria te perguntar um negócio aqui, ó. Por exemplo, quando um líder, quando um gerente, ele vai trabalhar numa empresa de um empreendedor líder, lá que já tem uma empresa inteligente, que todos os papéis estão definidos, que a descrição de cargo está tudo ok, que ele entende, o empresário entende qual a responsabilidade ele tem que passar para o gerente, como ele vai treinar o gerente, é tudo fácil, né? Fica lindo do gerente desenvolver o seu papel. Já está claro isso, já está institucionalizado. Mas quando de repente, aquele empresário tradicional, aquele apagador de incêndio, que corre o dia para resolver pepino, corre o dia para resolver coisa que a equipe não deu conta, que chega cedo, que sai tarde, que sofre para manter o lucro da empresa. E esse cara, quando esse apagador de incêndio vai contratar um gerente e não tem bem claro o papel do gerente, lá no método RAD, você ensina o gerente a poder
construir junto esse papel, sentar com o empresário, alinhar com o empresário o que exatamente tem que ser a expectativa, o que tem que acontecer? A função do líder é apoiar o empresário. Ele não vai fazer o trabalho do empresário, mas apoiar sim. Saber a forma organizacional, as coisas que tem que ser feito, o líder vai aprender comigo. E vai aprender a apoiar o empresário a fazer o que tem que ser feito. Porque o empresário, para funcionar bem, ele precisa ser um empreendedor líder. Ele precisa entender que ele também precisa se especializar na sua função de empresário. Que se o médico precisa se especializar na função de médico, se o mecânico precisa se especializar na função de mecânico, se o vendedor precisa se especializar na função de vendedor, o empresário precisa se especializar na função de empresário e o líder precisa se especializar na função de líder. Para a gente desempenhar o nosso trabalho bem feito, não adianta a gente achar que nasceu sabendo. Tem que se especializar. Então, o alinhamento, que é o segundo pilar do método RAD, alinhamento é função do líder fazer esse alinhamento com as pessoas que trabalham com ele e também com a chefia. Então, ele vai apoiar o chefe dele, o dono da empresa, a fazer realmente o trabalho dele, que é de estrategista, que é de desenvolver a documentação da empresa, que é fazer tudo aquilo que tem que ser feito. Mas não vai roubar o papel do empresário, né? Mas é justamente essa pegada que eu acho importante no método RAD, essa questão do alinhamento. Porque o que acontece? Tem uma ideia distorcida, muitas vezes, na hora de promover as pessoas a gerente. O que é comum, tá, Cris? O que eu vejo? É normal isso? Não, não é normal, mas é comum. O empreendedor líder já sabe disso. Ele já sabe o que ele tem que olhar na hora de promover alguém ao cargo de gerente, coordenador ou encarregado. Mas o empresário tradicional, apagador de incêndio, ele olha assim, ó, poxa, eu tenho 5 pessoas nessa equipe. Vamos pegar, por exemplo, uma equipe de montagem, tá? O time de montagem. 5 pessoas. Aí ele se dá conta que ele precisa passar alguém para o cargo de liderança. Sabe o que ele faz, Cris? Ele olha assim, ó, tem o Joãozinho, a Mariazinha, o Pedrinho, a Paulinha e o Júlio. Aí ele olha para essas pessoas, o Pedrinho é o cara mais antigo na empresa e é o cara que faz mais rápido, faz mais bem feito as montagens. Então é esse cara que eu vou promover. Aí ele chega pro cara, promove o cara, chega pro cara e diz assim, cara, tô pensando em te passar gerente, você quer? O que o cara vai fazer? Gerente. Claro, Meu tu não Deus. precisa ficar sabendo, né? Na cabeça dele, ele imaginou 2 coisas só. Imaginou o salário, que ele vai ganhar mais, né? Cargo de gerente, e imaginou o status perante os amigos e dizer que agora não sou mais um montador qualquer, eu sou gerente, eu sou o chefe dessa bagaça toda. Mas aí o que acontece? Promoveu esse cara, ficou feliz e faceiro. No outro dia, o que esse novo gerente está fazendo na empresa? Ele está Montando. fazendo o trabalho que ele fazia antes. E ele Montando. ainda não aprendeu a ser um líder. E aí Ele foi pensa, intitulado líder, mas ele ainda não aprendeu a ser líder. E dá ele uma dor no pensa, coração desse liderado, porque ele fica desesperado. aí ele pensa assim, ó, aí o empresário tradicional, com a visão distorcida, que não entende o conceito de liderança, ele pensa assim, agora esse cara como gerente vai produzir muito mais. E ele como gerente, ele pensa assim, agora eu como gerente tenho obrigação de montar muito mais rápido, de chegar cedo, de sair tarde. Totalmente distorcido. Não, ele tem Totalmente que aprender a ser líder, né? A ser líder. A desenvolver a equipe para a equipe faça, que a equipe faça, não é função do líder fazer. Ele não pode estar executando. O líder não tem função de executor, ele tem função de líder. Aí, se ele tiver que fazer e coordenar a equipe para fazer, nada vai ser bem feito. Ele vai dizer assim, eu não consigo montar e ao mesmo tempo olhar o que as outras pessoas estão fazendo para tirar os problemas daquela sistemática de trabalho que eles estão usando. Não tem como. É a síndrome do lençol curto. Puxa o lençol, descobre os pés. Puxa para baixo para cobrir os pés, descobre os ombros. Aí fica com frio a noite inteira, porque ele não está fazendo nem direito o trabalho dele como líder e nem direito o trabalho dele como executor, como a pessoa que executa aquela função, né? Exato. E aí o que acontece? Então ele virou um líder apagador de incêndio. Exatamente. Está cumprindo. Agora, muito mais inteligente seria, se ele tem uma equipe lá com 4 pessoas,
peraí, se eu antes, como líder, como executor, como montador, eu dava bons resultados, o que eu preciso fazer? Aí entra o terceiro pilar do teu método, né, o desenvolvimento. O que eu preciso fazer para desenvolver esse meu time para que eles entreguem resultados talvez até melhores do que eu? Exato. E aí E eu como acho é que importante. ensina? Como é que treina? Como é que desenvolve? O que que olha naquelas pessoas para ver se elas vão dar certo naquela função realmente? Ah, tem muito mais água passando embaixo dessa ponte do que simplesmente ir lá dizer o que a pessoa tem que fazer. Muito mais coisas embaixo dela, né? Muito mais água correndo embaixo dessa ponte. Mas eu sou essa pessoa, eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu não sabia como lidar com as pessoas. Se gritavam comigo, eu me encolhi e pronto. Eu ia para trás e deu. Eu não sabia como lidar com as pessoas. Aí depois eu troquei o tom. Eu comecei a ficar agressiva com as pessoas depois de uma determinada época. Aí eu disse, agora eu sou chefe, entendi que eu sou chefe, agora eu sou mais forte, eu tenho que gritar com os outros, eu não tinha resultado. Aí as pessoas ficavam falando mal de mim pelas costas. Então eu estava entre o bonzinho e o malzinho. E a gente precisa ter equilíbrio. Como é que a gente aprende a ter o equilíbrio? Como é que a gente aprende a ter o equilíbrio entre o bom e o mal? Entre fazer a coisa bem feita que não prejudique a gente e também fazer a coisa bem feita que seja humanizada e que a gente ajude as outras pessoas a se desenvolverem e fazer o que tem que ser feito. Porque o empresário tradicional trabalha que nem um louco. Trabalha tipo burro de carga, acredita que é o olho do dono que engorda a boiada, que tem que estar em cima de tudo o tempo todo, não confia em ninguém e não sabe que pode desenvolver os seus líderes. Porque não precisa ser duro ter uma empresa. Não precisa ser o primeiro a chegar e o último a sair. É A porque se gente tá pode difícil, você tá desenvolver. errado, né? Tá aqui no pulso. Se tá difícil, tá Exatamente. errado. E tem muito empresário, principalmente empresário tradicional, esse que você fala, o apagador de incêndio, que ele diz assim, mas não tem gente boa para contratar. Ai, que pecado, né? Quando falo isso. Se esse empresário quiser aprender, você ensina ele. Agora, se ele quiser aprender a ser líder, se ele quiser levar os liderados dele para aprender comigo, ele vai ver que tem muito mais gente boa por aí do que ele imagina. Porque essas pessoas estão em desenvolvimento, estão desenvolvidas muitas vezes, são pessoas com uma capacidade de ajudar a resolver problemas incrível. E eu vejo, posso abrir uma estatística, Claro. Campa? A estatística da Viva Positivamente, que é a nossa empresa. Campo ensina os empresários e os líderes. Beleza. Por que que... Agora eu vou contar um segredo para quem está comigo, com a gente aqui agora. A gente via dentro das pesquisas, as pesquisas que a gente abre no final, quando a pessoa se cadastra no evento do Empreendedor Líder, um evento gratuito, Semana da Empresa Sem Incêndio, Semana da Empresa Lucrativa, Masterclass, isso, aquilo, sempre tem uma pesquisa. E de 15 a 20% das pessoas que se cadastram no evento, que é só para empresário do Campa, 15 a 20% são líderes ou funcionários que têm preocupação Verdade. do dono. Eles sentem como que se aquela empresa onde eles trabalham fosse como se fosse deles. São pessoas incríveis que se preocupam de vez em quando muito mais do que o dono da empresa para que aquela empresa dê certo, para que aquela empresa funcione, para que aquela empresa cresça e apareça e seja muito mais Não, lucrativa. Cris. E pior é o seguinte, tem gente que se inscreve no empreendedor líder. A gente fala que o empreendedor líder é para o empresário. E o cara se inscreve, sempre tem gente que se inscreve, ele não é dono da empresa, ele é gerente, ele pagou do próprio bolso para estar no empreendedor líder com o intuito de ajudar a empresa, de ajudar o empresário que ele não aguenta mais ver o cara pagando tanto incêndio. Infelizmente, a gente tem que chegar para o cara, olha, fulano, eu vou ter que devolver o teu dinheiro aqui porque o empreendedor líder não é para você. Você não vai conseguir aplicar lá, o dono não vai deixar se ele não está vivendo aqui. Se ele é um apagador de incêndio, ele acha que aquilo é o jeito certo, ele vai achar que o que você vai falar para ele não funciona. Então a gente acaba devolvendo o dinheiro para ele, mas você vê que o intuito dele é realmente ajudar a empresa. E aí o empresário vem e me fala essa, não, mas não tem mais gente comprometida, ninguém mais quer vestir a camiseta da empresa. Tem sim. Só que tem que olhar para essas pessoas, valorizar essas pessoas, reconhecer essas pessoas. Sabe qual é a parte mais difícil aqui na empresa? Aqui na Viva Positivamente? Eu, com o meu papel de liderança, a parte mais difícil para mim é ter que demitir alguém, ter que tirar alguém de dentro da empresa. Ah, chato. Aí você pode dizer assim, isso é óbvio, qualquer um tem dificuldade de demitir, mas não do jeito que eu faço aqui dentro da empresa. Porque as pessoas não querem ir embora.
Mesmo que a gente tenha que reformular formato de trabalho de vez em quando, tem que desenvolver algumas coisas diferentes aqui dentro da empresa, as pessoas não querem ir embora. Então é incrível como a gente consegue desenvolver os liderados da gente para que eles queiram trabalhar, para que eles gostem daquilo que eles estão fazendo. E isso eu posso ajudar as pessoas a ter essa mesma sensação de que as pessoas gostam de trabalhar na tua empresa e gostam de trabalhar com você. E queiram fazer. Muito mais, por menos. Por menos É importante, trabalho. a gente falar que isso sempre é um caminho de mão dupla. Né? É o dono da empresa e o liderado. O dono da empresa e a equipe. Os dois têm que entender os seus papéis, têm que entender suas responsabilidades. E isso precisa estar claro. Precisa estar claro. E um dos pontos assim que eu vejo que mais falha nas empresas é exatamente essa falta de clareza. Contrata as pessoas e não sabe muito bem qual o papel dessa pessoa. Sabe as tarefas da pessoa. As tarefas sabe. Tem líder que acredita que liderar é distribuir tarefa. Mando fazer isso, mando fazer aquilo. Isso está longe de ser liderar. Muito longe mesmo. Liderar é fazer as pessoas simplesmente aplicar aqueles talentos, aquelas habilidades, aqueles conhecimentos e garantir que aqueles resultados aconteçam da melhor forma possível, de forma humana. Forma humana. Porque, Cris, eu gosto de falar um negócio assim que, para mim, isso é a maior verdade que existe dentro do mundo empresarial. Você pode ter o melhor produto, pode ter o melhor serviço, o melhor marketing, a melhor gestão, os melhores processos. Sem pessoas, cara, Nada não faz acontece. nada. Não faz nada. E eu vejo muitas histórias. A gente sempre fala que na Via Positivamente, o conteúdo da Via Positivamente é todo focado para aquele empresário que tem mais de 5 pessoas na equipe. Mas aí vem normal lá, aquele tiozinho lá que já teve 10 e de repente demitiu, todo mundo está trabalhando sozinho e ele vem dizer feliz e faceiro, como se fosse um motivo de orgulho. Eu demiti todo mundo, agora eu trabalho sozinho e estou bem. Cara, fez a maior merda que podia fazer na vida. Porque esse cara não pode ficar doente, esse cara não pode tirar férias. Se ele fizer isso, não vai faturar. Então, perdeu uma oportunidade incrível de ter pessoas, líderes talentosos, que promovem resultados de forma humana e trabalham por ele, fazem com que ele tenha resultados sem ele ter que meter a mão na massa. Por uma razão simples. Não fez a coisa do jeito certo. E quando a gente não faz a coisa do jeito certo, vira difícil. E se está difícil, Tá errado. tá errado. Ele não, provavelmente essa pessoa que demitiu todo mundo e está feliz e faceiro de trabalhar sozinho, ele não aprendeu nem o R, nem o A, nem o D. Nem o R, nem o A e nem o D. Não conhece o método Mind. Exatamente. Seria Verdade. tão simples. Quando as pessoas aprenderem isso, parece que tira assim um véu do rosto da gente e a gente enxerga o mundo com outros olhos. Eu, aquela pessoa tímida, envergonhada, que não gostava de gente, que foi fazer computação porque lidava com computador, senão eu ia fazer veterinária porque lidava com bicho. Eu não queria saber de lidar com gente. No momento que eu aprendi a lidar com as pessoas, a entender a fundo de ser humano, que é isso que eu ensino dentro do líder humano, gente, sai aquele véu assim, ó, e você começa a enxergar o mundo com outros olhos e diz, nossa, como o ser humano é lindo. Olha o que eles podem fazer, olha o que a gente consegue fazer em conjunto. É maravilhoso. Maravilhoso. Exatamente. E olha Sabe o aqui, que eu ó. acho importante, Campa? O Fala. empreendedor líder, quando ele aprende a ser um empreendedor líder, ele aprende que ele pode desenvolver a empresa dele como um todo. A empresa dele ser inteligente começa a ficar assim, já é um céu azul. E no momento que ele tem alguém que diz para ele assim, ó, eu vou treinar os teus líderes, vou fazer essa mão para você. E esses líderes, a Aninha ali, é a Aninha da Matomania. E no momento que você tem alguém que pode treinar os teus líderes e tirar esse fardo de cima dos ombros, para pensar parecido, muito similar, porque eu e você somos da Viva Positivamente, imagina o potencial que essa empresa vai ter no momento que esses líderes estão treinados. Imagina o quão incrível isso é. Ó, Cris. Sim, Ó, o que o Claudinei falou. Ó. Quando aprendemos, começa a ser gratificante ver os resultados. Ó, com total, certeza. verdade. Muito. Ó, aí a Docilha comentou assim, ó, mais Campo e Cris. Tem pessoas que você vê que é capaz e quando você dá liderança ao funcionário, puxa o freio de mão. É verdade. Eles não sabem Sabe por quê?
porque você fez errado. Você promoveu a pessoa errada, você não comunicou para a equipe, você comunicou para a equipe do jeito errado, não comunicou, você não transferiu a responsabilidade, você não puxou a orelha daquele cara. Tem um monte de coisa errada que você fez. Coisas que o empreendedor líder sabe o que fez errado. Coisas que o empresário tradicional, o que que faz? Ah, mas é ele, mas é a equipe, mas é que não sei o que é, cara. Então, quando é difícil, tá errado. Simples assim. Sabe qual Concorda, é a maior Cris? dor de um líder, quando é colocado no papel de liderança? É ele não saber qual é o papel dele. Não saber o que é esperado. Por isso que o segundo pilar é alinhamento. Ele não sabe qual é o papel dele de líder. De repente colocou ele no papel de líder e ele achou, ai, que legal, é para eu ganhar um salário maior. Mas ele não entende as responsabilidades que um líder tem e ninguém falou para ele. De repente nem você sabe como dono da empresa. É. E aí o que acontece? Uma coisa que eu vejo muito comum: promove alguém para líder, cargo de gerente, cargo de coordenação, chega para a equipe, reuniãozinha de 5 minutos, ó, fulano, agora ele é o líder, agora vocês devem obedecer ele. E aí o cara olha pro cara, esse cara foi meu colega a vida inteira. E eu não vou, caraca, de chamar o cara de meu chefe. Entende? Então a comunicação foi errada, o alinhamento com a equipe foi errado, é tudo errado. É tudo errado. Então as coisas, tudo numa empresa tem jeito certo de fazer. Mas tem empresário que teima em querer fazer as coisas do jeito que ele acha. Ah, mas eu vi, eu acho que é assim, acho que não sei. Achômetro não existe. Tem uma parada que eu sempre falo: quem decidiu abrir um CNPJ simplesmente enterrou a sua profissão anterior e assumiu uma nova profissão, profissão empresário. Só que nenhuma profissão você aprende no achômetro. Você aprende um método, pega um método, aprende um método, aplica um método. Você tem que ser um empresário profissional e fazer as coisas de forma profissional. E fazer as coisas de forma profissional significa também você desenvolver os teus líderes para que eles entreguem resultados para você. Significa as pessoas que estão abaixo de você entender isso, entender o papel, entender a responsabilidade de se desenvolverem para isso. E olha o fardo, isso que a Cris está fazendo, ela está tirando um fardo do teu ombro, que é você não precisar desenvolver os teus líderes. Traz eles para o evento. Traz eles ali para a iniciação líder humano de resultados, que a Cris vai fazer isso. Vai participar junto, né? Não dê larga, vou mandar o cara e deu. Não, vai junto. Assiste, escreve ele, escreve você, participa junto, você na tua casa, ele na tua casa. Vocês vão entender esses conceitos, vocês vão entender coisas importantes que tem que acontecer na liderança. Exatamente. Olha, como é bom a gente... nossa, se lá na nossa primeira empresa a gente tivesse alguém para desenvolver nossos líderes, Tá né? louco. Nossa senhora. Eu pagava o que fosse. Eu também. Eu pagava o que fosse. Só para já ajudar os líderes a conhecerem o seu papel e tirar esse fardo do ombro dos líderes de não saber qual é o seu papel e ser cobrado por uma coisa que não é o trabalho deles. E a coisa mais horrível do mundo é você trabalhar numa empresa e ser cobrado por uma coisa que tu nem sabia que tu devia fazer. Exato. Eles vão entender os papéis deles. E não vão é só entender como fazer aquilo. Eu vou entender o papel e saber cumprir isso. o papel, né? É duas coisas importantes. Entender o papel e aprender a cumprir o papel. Porque às vezes tem empresário que até sabe o papel, mas não sabe fazer a pessoa cumprir o papel. Tem uma pessoa incrível lá na empresa com uma capacidade legal de liderança, promove o cara, mas o cara, ele sabe, de repente, chamar as pessoas para perto, mas ele não sabe cobrar colaborador, ele não sabe desenvolver, ele não sabe se relacionar, ele não sabe alinhar, ele não sabe o hard. Então, não adianta ele só ter uma capacidade de liderar. Ele tem que ter capacidade de liderar, mas ele tem que saber fazer, saber se relacionar, saber alinhar com o time, saber desenvolver as pessoas, saber puxar a orelha, né? Sabe puxar a orelha, porque eu costumo dizer assim, que colaborador na empresa é que nem filho. Filho você não faz. Quem é pai, quem é mãe, não deixa um filho fazer o que quer na empresa. Não, peraí, a empresa tem regras. Ou deveria ter, pelo lado do empreendedor, o líder tem regras, tem regulamento interno, tem descrição de cargos e responsabilidades, tem contrato de responsabilidade, tem rotina de resultados, porque tudo isso eu ensino lá. Então, o empreendedor, o líder tem isso. Mas se a empresa tem regras, poxa,
Tem que fazer cumprir as regras, não é aceitar que as pessoas descumpram as coisas. Então, que nem filho que não quer fazer um trabalho de escola, que não quer estudar, a gente vai lá e puxa a orelha. O colaborador que não segue as regras, não segue os combinados, tem que ir lá e puxar a orelha, no sentido figurado, né? Mas tem que ir lá e puxar a orelha. E o líder, muitas vezes, ele não sabe fazer isso. Ele sabe motivar, ele sabe pilhar, mas ele não sabe fazer isso. E aí que entra o RAD. Aí que entra o método RAD. Como fazer o teu líder aprender tudo isso. E como você também aprender tudo isso. Você, dono da empresa, também aprender tudo isso. E tem o contrário também. Tem aquele líder que é brigão, bate na mesa, é impositivo, fica xingando todo mundo na frente de todo mundo. E esse vai aprender a ser mais humano para não precisar ficar xingando ninguém. Porque querendo ou não querendo, a pessoa que xinga e se exalta, chega no final do dia e acaba muito cansado e estressado. E a ansiedade e o estresse são problemas modernos. E por incrível que pareça, no momento que a gente usa o método RAD, não precisa mais de remédio para ansiedade e não precisa de férias para acabar com o estresse, porque vai ser bom trabalhar. Com certeza. Ó, tem uma pessoa que comentou aqui, ó, carapicho açaí. Tenho muitos líderes para poucos colaboradores. Aí o que a gente chama de muito cacique para pouco índio, né? Então tem Ah, que esse equilibrar equilíbrio isso. também é importante. Tem que equilibrar. Não adianta ter um monte de gerente lá, um monte de coordenador e 2, 3 para executar. Aí não tem sentido nenhum. Isso é a mesma coisa que comprar um curso e não fazer. Tá É. botando um monte de líder lá porque de repente diz, vou botar mais um para ver se resolve o problema aqui. Aí eu coloco um outro porque tem outra característica de líder aqui. Em vez de desenvolver os líderes, não. Tá lá contratando mais um para fazer as coisas. Aí não funciona. Fica muito cacique para pouco índio. Aí não funciona bem. Não funciona. É isso então, Cris. É isso. Forte abraço. Desejamos que você viva Positivamente. positivamente. Tchau, tchau.